Então vamos lá, esse é o Giro da Bolsa, um programa semanal com as principais notícias do mercado financeiro na semana, tudo aqui compiladinho para você que gosta de se manter bem informado, mas não tem paciência para ficar abrindo 1, 2, 10, 200 sites de notícia aqui. Antes de mais nada, quem é um Sardinha Raiz vai deixar aquele like na confiança, porque você sabe que o vídeo vai ser bom, né? Se você não é Sardinha Raiz ainda, segura sua mãozinha, só deixa like, comentário, etc, só se o vídeo valer a pena. Por quê? A gente não gosta de nada por pena aqui, né? A gente quer estar sempre melhorando. E hoje... baguncinha. Hoje tá eu e Cazé aqui gravando o programa, então um programa mais sintético, digamos assim, né? Porque ele tá sendo gravado no sábado. Hoje o programa tá sensacional aí. A gente já começa com o nosso combalido Ibovespa, que fechou a semana com 0,36% de valorização. Olha, considerando o cenário Xi Jinping versus Donald Trump, né? Cada um medindo ali a própria força, o índice fechando a 127.682,40 pontos, é até um número positivo. O IFIX aí fechou com 0,68% de queda na semana, que é o índice dos fundos imobiliários. A gente até falou um pouco sobre esse clima aqui, como que isso pode até ser afetado por uma nova taxação, vale a pena dar uma olhada nesse vídeo sobre os fundos imobiliários. O S&P 500 subiu 7,82%, mas foi bem no final da semana, né, depois da treta toda. O Nasdaq subiu 9,18%, dois índices americanos aí. O dólar subiu 0,51%, fechando a R$ 5,86. O Bitcoin subiu para 83.179 dólares, né, 4,95% de valorização. E o Ethereum, cara, cada vez mais complicada a vida dele, 1.554 dólares aí, com 0,03% de queda. E agora a gente já pode dizer que é oficial, né? A guerra entre os Estados Unidos e a China, ela começou e pode demorar muito tempo, talvez anos, pra gente ter aí uma semana tão insana no mercado financeiro como foi essa semana. Lembrando, pode demorar no sentido de que a novidade, porque a manutenção desse conflito, ele deve se estender por muito tempo ainda, pelo menos até o fim do mandato do Donald Trump, né? As bolsas viraram uma montanha russa, o dólar voltou a disparar e o mundo tá totalmente perdido com relação aos futuros dos mercados. E tudo isso porque aconteceu aquilo que a gente mais temia. A China não aceitou o truco do Donald Trump, gritou 6 ladrão, ele gritou 12 e agora começou a guerra que tomou um rumo totalmente inesperado e muito perigoso, né? Até porque a gente vê o nível de risco que esse conflito tá quando o Donald Trump ele aplica proibição de empresas que trabalham com drones ou coisas do tipo de exportar qualquer tipo de coisa. Ou seja, tá com receio de que a China possa utilizar esse armamento, né? Tudo começou lá na semana passada, quando o Trump taxou as importações da China em 34% no meio daquele tarifaço que pegou mais de 185 países. Diferente de outros países, a China não quis sentar para conversar e já respondeu rápido, com a taxa de 34% sobre produtos americanos. Aí o truco pegou fogo e os Estados Unidos botaram mais 50%, e a tarifa foi para 84%. A China subiu para os mesmos 84% e os Estados Unidos subiram de novo, dessa vez para 125%, e a China deu o troco também com 125% de imposto. No meio de tudo isso, né, o Donald Trump achou ali que eles iam ficar na deles, e aí depois ele começou até a elogiar o Xi Jinping, que põe a manchete aí, né, falando que Xi Jinping é um homem inteligente, um dos presidentes mais inteligentes do mundo. Com certeza ele vai querer conversar comigo. O Xi Jinping nem respondeu a isso, simplesmente mandando a taxa, né? E as bolsas ficaram malucas com a volatilidade gigante. A gente viu coisas impressionantes acontecerem. Já na segunda-feira, chegou a ter uma variação de 8,5% no intervalo de meia hora no S&P 500, que mede o desempenho das 500 maiores empresas americanas. E essa montanha-russa continua acontecendo, né? A semana toda, com a bolsa americana afundando 5% na terça, depois tendo aí a maior alta diária dos últimos 24 anos, subindo 12% de uma vez só no índice Nasdaq das ações de tecnologia e 9,52% no S&P 500. Pra ter uma ideia do que é isso, 3 das maiores quedas dos últimos 5 anos aconteceram nessa semana nos Estados Unidos. Com o vídeo você percebe nos últimos 5 dias, olha isso. Opa! Parece uma montanha-russa, literalmente, né? Aqui, quem comprou aqui, ó, na quarta-feira, o cara falou, porra, tá caindo, pluf. E o Donald Trump mandou comprar, hein? 10,18% de alta e fechou a semana com 8%, né? Agora, nos últimos 6 meses, olha isso. Tá aqui numa situação bem crítica mesmo. Quer aprender? Tem coragem para investir agora? Porque precisa, porque agora todo mundo tá com medo. alvp.com.br, clica no botão faça sua análise de perfil, preencha esse questionário aqui. São poucas perguntas, às vezes vocês ficam com preguiça, né? Preencha aqui o questionário, responde as perguntinhas que eu vou te ajudar, tá? Eu vou te ensinar uma estratégia muito melhor que isso aqui que eu te mostrei, de taxinha de juros, como é que você pega um fluxo. Isso aqui é uma aula minúscula, é um pedacinho da aula do módulo 3. A gente avança muito além disso, né? Uma estratégia que você vai conseguir porrar de ganhar grana mesmo a longo prazo. Não vai enriquecer. Se você é um cara, ganha um salário mínimo, vou entrar na UVP, vou ficar rico. Não vai ficar rico, tá? Agora, cara que ganha mais de R$4.500 por mês, você vai fazer uma construção de patrimônio no longo prazo. O cara que ganha 15 mil, muito mais rápido. O cara que ganha 50 mil, muito mais rápido. Realista. É pra ficar rico? Você vai andar de Ferrari porque comprou o VP? Deixa de ser louco. Tem nada a ver com isso. Tem a ver com construção de riqueza, construção de patrimônio no longo prazo. Tá? O problema é que ninguém quer ficar rico devagar. É esse o problema, né? Você quer, apertou um botão, isso não existe. Aí eu não conheço. Se conhecer, pode ir lá. Se você quer fazer a coisa do jeito certo, clica aí,
preenche o questionário, turma nova começando, entra aí que eu vou te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. E claro que essa volatilidade gigante é muito ruim, porque deixa um clima tenso no ar, fica todo mundo meio sem saber o que vai fazer. No mercado financeiro é melhor a certeza da queda do que o risco de não saber o que está acontecendo. Eu expliquei sobre isso também, como lucrar em mercados voláteis essa semana. A grande questão é que ninguém sabe ao certo nem o tamanho do impacto das tarifas do Trump, nem por quanto tempo elas vão durar aí. E o risco real é de que tudo isso cause um desaquecimento em massa na economia global. Por causa desse choque de oferta de produtos e serviços, os países podem parar de crescer, inclusive os Estados Unidos, que podem entrar numa recessão em um cenário mais pessimista. Pra você ter ideia desse alerta, o tanto que ele está complicado, vários países já estão negociando, embaixadas diversas. Eu participei de um evento, como eu falei para vocês lá atrás, com o embaixador do México e de outros países que estão buscando novos parceiros comerciais, porque o México, cara, quase tudo, né, 70 e poucos por cento, 78% daquilo que eles importam, né, e exportam tem a ver com os Estados Unidos ali, dada a proximidade do território. Então já estão tentando ver, os Estados Unidos agora voltando atrás na decisão, por 90 dias, já estão tentando ver como é que vão fazer, porque todo mundo já acredita numa recessão meio que generalizada, né? Esse alerta vem sendo feito por vários nomes de peso do mercado, como o gestor Ray Dalio, né, que disse que as tarifas ainda são só a ponta do iceberg. O CEO do JP Morgan, o Jamie Dimon, tá falando de uma grave ameaça à estabilidade dos Estados Unidos, e o CEO da BlackRock, que é o Larry Fink, disse que a recessão pode já ter chegado, sem o Trump perceber, né, que na verdade já estamos nesse problema. E aí quando a gente vê só o VIX, que é o índice de volatilidade da Bolsa de Chicago, também conhecido como índice do medo, né, Fear Index, ele acabou disparando depois do dia 2 de abril, o dia do tarifácio. E uma coisa muito perigosa que ajudou a causar tudo isso é a chamada crise basis trade, que é uma estratégia que os grandes fundos de hedge, né, ou seja, fundos de proteção, eles utilizam para fazer a proteção de um ativo, que operam vendido em contratos futuros desse mesmo ativo na bolsa. Ou seja, compra uma ação, por exemplo, e entra vendido nos contratos futuros dessa mesma ação para se proteger caso aquela ação caia, né? Isso aqui é muito comum, você não deveria fazer na sua carteira, mas por que os gestores fazem? Porque eles têm satisfação a ser dada. Para você, quanto mais cair, mais você compra, em vez de ficar gastando dinheiro alugando papel, né? Qual que é o problema aqui? É que os fundos tinham feito operações pesadas em renda fixa americana, comprando bonds, que são títulos públicos, e vendendo no mercado futuro. E o pior, eles operavam alavancados com valores de até 100 vezes o capital investido. E qual o pior cenário nesse tipo de situação? Exatamente, uma volatilidade gigantesca num curtíssimo espaço de tempo. Ou seja, exatamente o que aconteceu na quarta-feira. E isso fez a bolsa quase quebrar lá nos Estados Unidos. Por quê? Porque tem mais de $1 trilhão nesses hedge funds, nesses fundos de proteção, e eles perderam muito dinheiro de uma vez só e foram obrigados a desmontar pesado essas posições. Inclusive, dizem que o Donald Trump queria exatamente isso, né? Queria desmanchar esses hedges ali, e ele tá fazendo tudo isso de propósito. E todo esse cenário fez, inclusive, os ETFs de bonds, esses títulos públicos americanos, né? Que são cestas de fundos de investimento ali, só que com taxa de administração baixa, porque é passivo, caírem ainda mais. Isso pode forçar novas altas abruptas na rentabilidade desses títulos. Inclusive, muita gente está se afastando desse tipo de operação de hedge, então pode deixar o mercado ainda mais volátil, né? Lembrando que a taxa do título de 10 anos já tinha saltado 15% em questão de dias, saindo de 3,9% para 4,40% ao ano, e foi o estopim da crise aí dos basis trade. Então, o resumo é que essa guerra comercial dos Estados Unidos com a China pode causar muitos problemas, não só no comércio exterior em si, mas em todo o mercado financeiro. Todo mundo que mexe com o mercado financeiro está sendo afetado de alguma maneira aqui. Inclusive, falando só do comércio exterior, o recado da China, quando subiu a tarifa das importações americanas também para 125%, foi que esse é o último aumento, porque além dos 125%, nem existe condição mais para os Estados Unidos venderem para a China, porque os produtos americanos ficam caros demais e deixam de ser comercializáveis. Então, na prática, nem tem mais o que fazer, né? Porque você está falando de um produto que ele vai custar o dobro só de taxa. Então, se o produto custa $10 ali, ele passou a custar $20 só de taxa. Se você tem um celular que custava $1.000 ali, para importar, ele agora custa $2.000 só de taxa, né? E aí ainda tem os impostos que incidem diretamente sobre essas taxas, os impostos locais. Ou seja, o buraco é muito mais embaixo. E aí, coincidência ou não, Donald Trump mudou o tom, passou a chamar Xi Jinping de meu amigo, o cara mais foda que eu conheço, etc, né? Agora ele tá mais tranquilo. Inclusive, eu vou falar uma coisa aqui, tá? É claro que a última coisa que os Estados Unidos precisam agora é que os produtos chineses mais que dobrem de preço lá pro consumidor final, que pesaria muito a inflação. Mas tem uma coisa, às vezes eu acho que a gente considera que as coisas são muito desorganizadas. Qual que é a chance real? Eu tava conversando sobre isso com um doutor amigo meu e com um outro colega também que trabalha como cônsul e tal. Qual que é a chance deles terem pego o telefone, ligado um pro outro e combinado esse show da Xuxa, né? Cara, é muito ridículo. Assim, me parece muito mais que eles ligaram e falaram assim, cara, tem benefício pra você em fazer isso? Pra mim tem, né? Vamos encontrar quais são os benefícios? Você responde duramente, mostrando que a China não é mole, e eu faço minha graça aqui. O que você acha, né? Eu tô tentando fazer alguma coisa. Sinceramente, né? Se o Donald Trump estiver fazendo isso só de orelhada, cara, é muita loucura, né? Nessa semana saíram dados até animadores lá, com
com a inflação ao consumidor e ao produtor desacelerando em março. Mas com certeza tudo isso deve mudar a partir de agora. Inclusive a Apple já está correndo para minimizar os prejuízos e fretou aviões de carga para levar 1,5 milhão de iPhones da Índia para os Estados Unidos antes do tarifaço. A gente está falando aí de 600 toneladas de carga de iPhone. A Disney e a Netflix também já estão sentindo aí os efeitos colaterais dessa guerra comercial. E as ações caíram depois da China anunciar que vai reduzir a importação de filmes americanos. Aí apelou, né? Aí ficou complicado. Importação de filme. Reduzir importação de filme já é palhaçada, né? Aterrissando aqui no Brasil também, a gente teve uma semana aí de muita volatilidade, mas bem menor que os Estados Unidos. O Ibovespa fechou a semana praticamente no 0 a 0, porque mesmo sendo influenciado pelos Estados Unidos, o Brasil é considerado um ganhador nessa história toda. A tarifa de 10% que sobrou pra gente foi considerada pequena, e como grande exportador de commodities, o Brasil pode acabar se beneficiando desse tarifaço no caso de um agravamento da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Até porque, né? Se eles estão se tarifando, sobra a gente pra comprar. Por isso, até agora, o Brasil tá quietinho, não reclamou de tarifa. O ministro Fernando Andrade, nem o Lula, né? Eles disseram aí que vão esperar a poeira baixar, agir diplomaticamente, não vai trocar nem a pau, mas o Lula disse que foi para Honduras discutir com a cúpula dos países latino-americanos uma resposta para as tarifas. Eu acho que ele foi mais fazer turismo, tá? Vou ser bem sincero, o Lula não é bobo, sobrou nada para ele, ficou tudo tranquilo, ele tá louco pra essas commodities aumentar de preço, ano eleitoral, fica quietinho, Lula. Mexe com isso não, só tem a se beneficiar, você agradece o Trump, liga lá, fala, ô Laranjão, obrigado aí, cara, valeu demais, liga no Xi Jinping e fala, pô, o Laranjão é foda, velho, cara, aí, velho, isso aqui é foda. Faz aquela de amigo da onça que tá ótimo, né? Liga pra um, fala mal do outro, liga pro outro, fala mal de um. Então é isso que interessa, tá? O fato é que tem muitos países aí já negociando as tarifas com os Estados Unidos, mais de 70. E o Trump acabou congelando o imposto por 90 dias pra todo mundo que tá disposto a conversar. E, por enquanto, o Brasil está de fora. A única coisa concreta que o governo fez até agora foi voltar a exigir o visto dos americanos que chegam no Brasil. É isso. O que a gente não pode esquecer é que o Lula tem coisa mais importante pra resolver aqui dentro do Brasil mesmo, né? E talvez o mais importante seja atingir a meta fiscal. Tentar zerar o déficit público, será? Tá gigante aí. A gente teve mais um rombo nas contas públicas que a gente já pode chamar de contas públicas arrombadas depois disso. Dessa vez, de quase 19 bilhões de reais em fevereiro, e quando a gente olha só as estatais, o déficit primário passou dos 8 bilhões de reais em 2024. É o pior resultado desde o início da série histórica, em 2002. E só nos últimos 2 meses o rombo já é de quase 1 bilhão de reais. E isso considerando que o Brasil está num cenário inflacionário. O IPCA subiu mais 0,56% em março e foi a quase 5,5% no acumulado do ano. Mais uma vez puxado pelos alimentos, que não pararam de subir. Apesar disso, a prévia do PIB mostrou um crescimento de 0,4% da economia brasileira em fevereiro. Mas isso não é totalmente positivo, porque os juros estão muito altos no Brasil. E isso pede uma resposta da economia com algum sinal de retração, porque senão o Banco Central acaba não conseguindo segurar a inflação e daí vão querer aumentar a Selic. Inclusive, o banco JP Morgan já está prevendo esse cenário um pouco mais negativo para o Brasil, com recessão superficial já no segundo trimestre por causa da piora do cenário global com as tarifas de Donald Trump. E tudo isso é preocupante pro Lula. Por quê? Porque a popularidade dele anda mais baixa do que a vida amorosa do nosso amigo Cazé. A desaprovação do governo aumentou muito e uma crise agora só piora as coisas pro PT, o quê? Pra que ofender, assim? Eu tô ofendendo, não, tá embaixo. Compra agora, então. Inclusive, a maior aposta do Lula para reverter a perda de popularidade é o projeto da isenção do IR para quem ganha até 5 mil por mês, que ainda precisa ser aprovado no Congresso, e o que faz o governo andar na contramão do Banco Central. O Banco Central pisando no freio, com a política monetária mais dura por causa da inflação, e o governo dando aquela acelerada, com essas medidas expansionistas, querendo dar um cavalo de pau, talvez, né? Porque acelerando e freando ao mesmo tempo. Apesar de tudo isso, o Andrade falou nessa semana que a economia não vai ser um fator determinante nas eleições do ano que vem. Ah, não, bobo. E citou o exemplo de Macron e do Biden, que segundo ele tinham bons indicadores econômicos. Sim, excelente, hein? Excelente mesmo, hein? Mas mesmo assim foram derrotados nas últimas eleições. Tá certinho, viu? Por que você não olha aqui mais perto pra Argentina e pra América Latina? O fato é que essa bagunça toda no Brasil e a treta do Trump com a China causaram uma forte volatilidade também no dólar, que disparou nessa semana e chegou a bater os R$6,08. Mas depois voltou a cair aí, fechando a R$5,86. E o petróleo fez o mesmo movimento. Caiu para $58, mas depois se recuperou e encerrou a sexta-feira na casa dos $64. Olha que loucura aqui os gráficos da Petrobras, né? Cai 7%, sobe 6, cai 7%, sobe 4. Maravilha, né? R$31,85 o fechamento. E é claro que com toda essa volatilidade no mercado, quem acaba se beneficiando é o ouro, que é a principal reserva de valor do mundo e bateu mais um recorde histórico nessa semana. O franco
franco suíço também subiu forte e atingiu a cotação mais alta dos últimos 14 anos. Todo mundo correndo de dólar e yuan, né? E é bom lembrar que essa crise está fazendo muitas empresas gigantes perderem o valor de mercado e serem negociadas com a relação preço-lucro aí muito abaixo da média histórica. É o caso da Amazon e da Nvidia com um PL de 20 vezes e do Google de 15 vezes lucro. Então assim, quando você vai olhar para os números aqui, na verdade, nunca fez tanto sentido na história recente investir em bolsa americana. Nunca fez tanto sentido investir no índice de Hong Kong, por exemplo, que está indo super bem. Se você quiser aprender a investir na China e nos Estados Unidos nesse processo, ou mesmo dar aquela fuga genial para a Índia que a gente já tem avisado aqui que vai se beneficiar, o que eu te recomendo? Aproveita para se matricular na UVP. Acesse aí auvp.com.br, a maior escola de investimentos do Brasil inteiro. A gente está aí com 2 módulos novos, né? Se tratando de leitura de balanços na minúcia. Estamos também preparando para pessoas que deram saída do país, né? Então a gente está numa organização muito interessante aqui para ter uma expansão muito legal para esse ano. E quem entrar agora vai ganhar toda essa atualização gratuita, né? Vai receber essa atualização. Aproveita, né? Antes de aumentar de preço para você já ir lá e garantir a sua vaga, auvp.com.br. Lembrando o seguinte, entrou na UVP e não aprendeu a investir, eu devolvo 100% do seu dinheiro. Pode consultar nosso nome no Google, em qualquer lugar que você não vai encontrar nenhum problema relacionado à UVP, né? A gente é a única escola de investimentos do país que mantém esse acordo aqui. Lembrando que a gente também é parceiro aí do BTG, tem a plataforma de investimento própria, né? Tem investimento no exterior dentro da mesma plataforma. Pô, legal. Estamos com o nosso cartão de crédito, bacana pra caramba. Vamos lançar mais um cartão de crédito ainda este ano da UVP. Vamos lançar agora conta internacional, e não é conta de investimento não, conta corrente internacional, até com financiamento de imóveis lá no exterior, porque a gente tá fazendo a nossa internacionalização. Então, aluno da UVP tá se beneficiando de tudo, né? Fica aí a dica. Ah, quero ter uma continha nos Estados Unidos para lidar com esse problema. Sou dev, tô recebendo, né? Tô deixando meu dinheiro parado em plataforma. Vou querer colocar meu dinheiro no lugar legal, numa conta corrente para poder movimentar. Tá aí também. E agora a gente vem aqui pras rapidinhas. O que é uma rapidinha caseira? Uma rapidinha é aquela coisa sensacional pra você fazer, indispensável, depois de você assistir o Giro da Bolsa. Eu acho que é melhor antes, porque depois você vai ver o Giro da Bolsa, você já fica naquela tristeza, o mundo tá complicado. Aí isso fragiliza o homem. Mas você traz a alegria, né? Depois. Não, mas isso fragiliza o homem. Às vezes pro homem é melhor não. Pra mulher é melhor depois, pro homem é melhor antes. Mas é que rapidinha geralmente só agrada homem, né? Você acha isso? Ah, tá fazendo errado. Então aqui uma rapidinha não é nada disso. Uma notícia que não é nem irrelevante ao ponto de ganhar, que ficar fora do programa, na verdade, né? Não é irrelevante a esse ponto, mas é relevante o suficiente para ganhar aqui um pedacinho, né, no nosso programa. O Conselho de Administração da Petrobras aprovou a recondução da Magda Chambriard, né, para a presidência da estatal por mais 2 anos. Outros 7 diretores também vão continuar nos mesmos cargos até 13 de abril de 2027. O Mercado Livre vai investir 34 bilhões de reais no Brasil neste ano, valor quase 50% maior que o total investido em 2024. E já o Carrefour francês aumentou a proposta para comprar todas as ações do Carrefour Brasil. Uma palhaçada, né? Agora a empresa quer pagar R$ 8,50 por ação com um prêmio de 46% sobre o preço médio das últimas negociações na bolsa. Um lixo, não aceitaria. Se você é investidor, vai lá, lembra de recusar. Então ações de atacadão a R$ 8,29 com 1,22%. Horrível, tá? E a Equatorial abandonou o segmento de transmissão de energia com a venda de 100% dos ativos para um fundo canadense por 9,4 bilhões de reais. A ideia é usar o dinheiro para reduzir a dívida da empresa e continuar atuando nas áreas de geração e distribuição de energia. É uma bela de uma boa novidade, porque vocês podiam pegar esse dinheiro e injetar em alguma coisa, porque, cara, desde que vocês compraram a energia de Goiânia, cara do céu, meu Deus, que empresa ruim, Jesus amado, a Enel, ela era um leve pesadelo. Vocês se tornaram o filme A Hora do Pesadelo, parte 1, 2 e 3, tudo ao mesmo tempo. Tá muito ruim, então espero que melhore mesmo. E pra fechar o programa aqui com uma notícia realmente relevante, o governo suspendeu o bet patrocinadora do Flamengo, a da Caixa e outras 2. As empresas PixBet, Caixa Loterias, que é a Bet Caixa e Mega Bet e XBet Caixa, todas estão suspensas aí. Baú do Bingo, Telecena Bet, Bet do Milhão e da Cbet. Tudo suspensa. Triste notícia pro futebol brasileiro aí. Agora morreu o futebol, velho. Sabe o que podia acontecer? Fechar essa porcaria, cara. Tá tudo bet legal, tudo porcaria. Pra mim, quem gosta de bet tem o QI abaixo de 35. Não importa, você pode ser a pessoa mais importante do mundo. Se você gosta de bet, você é burro. Ponto. Beijo.